Hi everyone, I'm Olá a Hannah. todos, sou Hannah. E eu sou o Andrés. Bem-vindos a nosso Face to Face com Lindsey Sterling. Agora estamos em Provo, no Utah, com todos os nossos amigos, todos os 150. Digam oi, todos oi. Gostaríamos de fazer as boas-vindas a todos do mundo inteiro que está online conosco hoje. Estamos muito felizes por vocês estarem conosco. Hoje vamos fazer uma sessão de perguntas com Lindsey e ela vai apresentar para nós também. Todas as perguntas vão vir de vocês. Isso significa que se vocês gostariam de fazer outra pergunta, não é tarde demais ainda. Venha na página do LDS Facebook ou hashtag LU. E também, na internet, vocês vão poder ver a presidente das moças e o presidente dos rapazes, o presidente Beck. Temos como apresentação especial Nancy Walker, Não queremos que vocês esperem mais. apresentando o seu hit Crystallize, Lindsey Sterling.
good. How are you? I'm wonderful. Good. We are so Estamos happy. muito felizes de tê-la aqui conosco hoje. Estávamos muito animados por esta noite, faz meses que estamos esperando. Muito bom estar aqui sentada com você. Muito obrigada a todos que estão aqui conosco e em todos os lugares. Temos pessoas de todo o mundo que mandaram perguntas. Você está pronta para responder algumas perguntas? Sim? Bem, a primeira pergunta, assim que eu encontrá-la aqui, para um pouquinho, é de Leilani, que é da Austrália. Ela gostaria de saber quantos anos você tinha quando você começou a tocar o violino e dançar. Quando você começou a se apresentar? Comecei quando eu tinha 6 anos e comecei a dançar junto quando eu tinha uns 18 anos. Eu tinha essa ideia de que eu queria dançar e me expressar e foi mais ou menos quando eu comecei a me apresentar, quando eu tinha mais ou menos 18 anos. Lindsay, nós temos tantas perguntas aqui. E nós temos 2 semanas. Você teria 2 semanas para responder? Estamos pulando o Thanksgiving, Dia de Ação de Graças. Há centenas de perguntas. Aqui está uma, de Justin, no Novo México. A sua música é incrível. Bem, ela leva... De onde vem essa inspiração das suas composições? Eu busco inspiração da minha vida e, honestamente, muitas das coisas que eu acredito, a religião, vem na minha música. Eu falo isso porque todas as vezes que eu vou no estúdio, antes de ir no estúdio, eu faço uma oração e eu realmente peço inspiração para Deus, para que Ele possa me ajudar o produtor. E quando eu comecei este último álbum, quando eu comecei a trabalhar neste álbum, eu estava com muito medo de escrever um álbum, porque o primeiro foi muito melhor do que eu imaginava, tinha uma audiência esperando, então, o meu segundo álbum. E eu me lembro me sentindo um pouco sufocada, porque talvez eu não ia conseguir fazer tão bem. E eu me lembro de orar antes de ir no estúdio, e quando eu escrevi a primeira canção para este álbum, eu chamei Além do Véu. E quando eu escrevi esta música e eu ouvia pela primeira vez, eu tive um sentimento, foi como se eu tivesse ouvido uma vozinha falando: eu não deixei você ir tão longe para que você fracassasse. E lá no estúdio eu quase comecei a chorar, porque eu percebi que Deus estava me direcionando, Ele me deu inspiração e que Ele nunca iria me deixar sozinha. Muito bonito. Tem uma outra pergunta com relação a essa também, é de Paulo, do Brasil, um irmão do Brasil. Ele disse: como que você balanceia a sua vida e outras metas com a sua família? Balancear, essa é uma pergunta difícil. Se eu fosse uma dançarina perfeita, acho que a vida seria perfeita. Eu acho que a melhor maneira de balancear minha carreira com os meus chamados na igreja é praticamente tentar viver o Evangelho em tudo que eu faço, em qualquer coisa que eu esteja fazendo, porque muitas vezes é difícil para eu ter um chamado consistente, porque eu vivo muitas vezes de uma mala e estou em países diferentes toda semana. Então, é em compartilhar quem eu sou e não só ficar ensinando, mas eu tento viver de uma maneira que eu possa mostrar quem eu sou e expressar o Evangelho, se estou indo na igreja na França ou estou indo aonde eu moro. Então, você gostaria de receber uma pergunta da audiência? Ok, Sara. Nós temos Sara bem aqui. Nós temos que ter uma pergunta para você. Como que você mantém os seus padrões numa indústria que é bem difícil fazer isso? Eu acho que ao colocar os meus padrões em primeiro lugar, quando eu comecei a me apresentar e vi que eu estava indo a algum lugar, eu me lembro de fazer uma promessa a mim mesma e a Deus que eu iria aqui, essa é a minha linha, é onde eu vou manter aqui, e tem sido muito, tem sido bem, tem me protegido muito. Eu não vou mentir, eu não sou perfeita. Houve tempos onde eu olhava para o céu e pensava: esta é para você, é um sacrifício para mim. Mas tem sido algo, estou fazendo, mas é por você.
E é interessante ver que os padrões realmente têm me protegido e têm me mantido segura nesta indústria, na minha própria vida. Tudo tem mudado sempre e é difícil. É difícil não esquecer quem você é, mas meu alicerce é sólido e eu preciso sempre me lembrar disso. E se eu tenho essa atitude, isso é só para você, realmente não é para mim também. Eu não posso falar isso. E estou muito feliz com este resultado dos padrões do Evangelho. Que mensagem incrível. Nós sentimos essa alegria porque é assim que você se trata. Aqui é uma pergunta de Jessie M. do Canadá. E tem a ver com o que você estava falando agora. Você parece que sempre tem uma ideia bem clara do seu trabalho e ver você trazer a sua visão para a vida é incrível. O seu relacionamento com Deus, como isso afetou a sua visão, a fortalecer a sua visão para a sua arte e a sua ética de trabalho. Eu acho que realmente tem me ajudado. Como eu falei da primeira pergunta, às vezes eu escrevo essas músicas e falo, de onde... Eu sei que não veio sozinho, eu sei que Deus nos inspira e que Ele nos dá dons. E, claro, que depende de nós desenvolver esses talentos. Mas Ele nos dá esses talentos para que a gente possa compartilhar. E este é um dos motivos que eu amo fazer o que eu faço, porque eu sinto que quando eu estou me apresentando, quando qualquer pessoa está desenvolvendo esses seus talentos e compartilhando, você realmente brilha, porque você está representando a melhor parte de você, o que Deus realmente te deu. E neste momento eu posso sentir essa luz e eu posso ver em outras pessoas quando eles estão se apresentando e fazendo as coisas que eles realmente amam e vendo que Deus está aprovando isso, seu filho, sua filha fazendo isso. Eu posso ver esse brilho nas outras pessoas e em mim mesma. E eu acho que essa é a melhor maneira de compartilhar quem você é e o que você acredita. Eu acredito que as pessoas realmente veem isso em você. Posso te fazer uma outra pergunta? Qual das suas músicas significa mais para você? Elas são todas como meus filhos, meus bebês. Eu vi eles elas nascendo no estúdio. Mas uma das que realmente significa muito para mim é o Shadow Me, porque foi quando realmente eu escrevi baseado... Eu vou falar um pouquinho sobre isso depois, eu vou tocar esta música, mas foi uma das coisas mais difíceis que eu passei na minha vida quando eu estava escrevendo, e significa muito quando você realmente compartilha algo, um pedaço de você através da sua música. E aqui está uma outra pergunta incrível. Eu acho que é realmente importante, é um assunto importante. É de Madison Murray, na Geórgia. Ela diz, trabalho, escola, amigos, tudo isso coloca muita pressão sobre mim. Como eu posso encontrar valor pessoal no mundo onde eu jamais posso me igualar, ou jamais sou suficiente? Se eu sou uma falha constante, como que eu posso encontrar o meu valor? É uma pergunta difícil essa. Eu acho que muitas vezes nós cobramos muito de nós mesmos. E é difícil você fracassar. Quando eu fui no America's Got Talent, eu me lembro ainda que foi o pior fracasso na minha vida. Eu fui até as quartas de finais, mas eles falam, mas você chegou até as quartas de finais, mas isso me lembra que foi um fracasso só pela maneira que acabou, porque eu senti vergonha e foi um pouco humilhante. Mas muitas vezes a lição que eu vejo que eu preciso aprender é que os sucessos, a beleza, todas essas coisas nunca vão te fazer feliz. E esse tipo de felicidade é algo que precisa constantemente ser alimentada para que você mantenha, para que você possa permanecer feliz. Você precisa sempre alimentar isso, porque senão você vai se sentir fracassada, infeliz. E eu aprendi isso conforme... Eu amo esta citação de um filme. Não sei se vocês já assistiram Cool Runnings. É sobre um jamaicano, uma citação que eu mais gosto vem desse... O treinador, ele tinha
ele tinha feito algo errado e eles descobriram e falaram: você tem 4 medalhas de ouro, por que você faria isso para ganhar uma quinta? E ele falou: uma medalha de ouro é algo maravilhoso, mas se você não fez isso realmente com o motivo certo, não vai adiantar nada. Então, isso, eu não lembro a referência, mas fala que a virtude adorne seus pensamentos incessantemente. E quando este processo de aprendizado do Sharon Me foi sobre isso. Eu estava muito magra, eu não estava me dando bem na escola. Todo mundo provavelmente pensou que isso estava me fazendo feliz, mas foi a época que eu mais me odiei e a época que eu mais estava infeliz, porque eu estava tentando buscar felicidade das outras coisas ao invés do que estava dentro de mim. E realmente precisamos aprender, saber que somos filhas de Deus e o resto não importa mais. Se eu tirasse meu violino, todas as outras coisas, o suficiente é saber que eu sou filha de Deus. E é isso que precisamos buscar. É difícil não deixar os números, as outras coisas virem na minha cabeça. Mas no final do dia, elas não são as coisas mais importantes. E essa foi a jornada que você participou? Houve épocas que você estava realmente exatamente como todas as pessoas. Eu também acho que é muito importante ver. Não é como todo dia eu levanto, você é a melhor, muito bem. Não, todo mundo tem dias difíceis, alguns dias são melhores do que outros. É um ciclo constante, mas a coisa interessante é que eu sempre faço é que passa mais rápido. Eu aprendo esses sinais mais rápidos e eu posso voltar e ser feliz novamente, ao invés de a primeira vez que eu fiz esse ciclo, me demorou muito passar por esse ciclo. Então, todas as vezes eu faço mais rápido e melhor. Você falou um pouco sobre os seus desafios que passou na sua vida e uma pergunta sobre isso. Esta jovem, Amy, do Texas, disse: eu estou tentando ter autoconfiança e eu acho que se eu for magra, eu vou ser feliz. Eu não sou gorda, mas não sou magra, mas eu quero ser feliz comigo mesma. Mas como? Como você pode se orgulhar de si mesma quando o mundo não vê nada de você? Eu acho... Quando o mundo te vê como nada, tem pessoas, indústrias que vão te julgar, todo mundo, e vai pensar que você não é nada, mas minhas pessoas favoritas neste mundo, eu não gosto deles porque eles não são magros, ou porque estão na moda, ou porque são populares. Pense nas pessoas que você ama, nas pessoas que você quer estar junto, e essas outras coisas não são importantes. E muitas vezes eu ponho isso na minha própria cabeça quando eu estou passando por desafios. Eu tive problema com a anorexia por anos e eu não percebia, não sabia que eu tinha um problema até realmente eu estar bem afundada neste problema e percebi que eu queria ser feliz novamente. E quando eu vi que tinha um problema, eu vi que eu precisava mudar. E é um pouco irônico, porque era a época que eu estava mais triste. Eu tinha alcançado tudo que eu queria, mas era a época que eu estava mais triste. Eu estava muito magra, mas eu estava realmente infeliz. Eu me lembro em treinar o meu cérebro em pensar sempre positivo. Eu tinha que praticar isso. Da mesma maneira que eu preciso praticar o violino, praticar rápido e devagar as notas, a mesma maneira que eu pratico dançando no espelho. É a mesma coisa que eu passei, tentar ensinar o meu cérebro novamente em ser positivo, porque eu era sempre muito negativa. Tudo, quando eu me via no espelho, eu só conseguia ver meus defeitos. Então, todos os dias eu precisava me ver no espelho e falar, eu sou bonita. E eu chorava muitas vezes, mas eu precisei fazer isso e orar em abençoar minha comida e ser grata por poder estar comendo. E eu tive que, de pouquinho em pouquinho, ir treinando o meu cérebro com a ajuda da minha família, dos meus amigos e até a ajuda profissional. Eu fiz terapia e, através disso, eu vi que tinha pessoas que me amam. E, por mais que o mundo pudesse me ver como uma fracassa, não me importava, porque as pessoas ao meu redor me amam. E eles estavam ali para me lembrar. E, mais importante, o meu testemunho do meu valor individual fortaleceu muito. Essa é uma mensagem muito boa para muitas jovens. Precisa de muita coragem em compartilhar isso.
Então, tantas perguntas. Você está pronto para mais uma música? Fale um pouco sobre essa música. O que é que você fala nessa música? Essa música se chama Shadow Me, Uma Sombra de Mim. E o motivo que eu chamei assim é porque quando eu estava escrevendo este álbum, eu tinha uma visão de uma bailarina. Ela era perfeita, tem pele maravilhosa e ela tem essa posição e ela roda numa forma muito bonita. E essa música é um pouco sobre isso. E ela começa a perceber que ela não quer mais ficar girando nesta mesma posição. Ela quer mudar e ela vê que conforme ela se mexe muito, ela começa a quebrar. E ela sempre quebra. E ela fica muito triste. Se ela quebrar tudo, vai sobrar alguma coisa de mim? Shatter me. Despedaçar-me. E eu percebi que com meu problema de anorexia e todas essas coisas, eu tinha feito eu tinha construído essa coisa por volta de mim, essa vontade de ser perfeita, e tudo isso começou a quebrar, e eu comecei a mudar, e eu estava com medo. Mas eu continuei aí, e na música a bailarina dança, e no final, por dentro desta capa, tem essa bailarina que não é perfeita, mas ela está livre. E esta é a ideia desta música, Shatter Me, quebrar, sair. Porque eu precisei fazer isso, do que eu pensava que a pessoa que eu era, e realmente encontrar quem eu realmente era. Então, esta é a música com a bailarina, sobre a bailarina.
Thank you, Lindsay. Boy, that's Muito obrigado, Lindsay. Isso é lindo e tão significativo. Ok, agora nós vamos fazer uma outra coisa. Nós temos umas perguntas em vídeo. Está pronta para elas? Sim. Então vamos lá. Oi, eu tenho 18 anos e eu queria saber por que você misturou a dança com a música? Eu era uma violinista desde os 6 anos até os 17, 18. E na minha própria experiência, eu comecei a me sentir muito cansada. Eu queria mudar minha paixão pelo violino. Eu não queria parar, porque eu já tinha praticado muito para isso. E eu pensei, eu gosto de música eletrônica, eu gosto de rock, eu preciso fazer esse tipo de música, a música que eu gosto. Aí, de repente, não, realmente, é isso que eu preciso fazer. Aí eu comecei a procurar as coisas que eu podia fazer e procurei algumas músicas. E quando eu pude realmente escrever minha própria música e produzir, quando eu economizei cada centavo, foi muito bom essa experiência. E juntei todas as minhas coisas favoritas. Foi um bolo de frutas da minha música. Eu tenho uma pergunta da Brandy, que vive em Utah, e ela fez a pergunta. As jovens querem saber, quando você precisa escolher as roupas, como você mantém os padrões. Essa é a coisa que eu realmente tenho que lidar todos os dias, porque eu estou fazendo vídeos, apresentações, indo para shows. É muita pressão se vestir bem e em todos esses eventos, nesses shows. E eu não vou mentir, é muito... Todos vocês, moças, sabem que é difícil comprar roupas modestas. Qualquer coisa hoje em dia é difícil. Esse tipo de roupa de apresentação, que eu possa me mudar rapidamente e que seja modesta. E é algo que eu preciso lidar realmente eu lido com isso todas as horas. Eu desenho minhas próprias roupas e às vezes eu penso, o que eu posso usar que me cubra daqui a aqui? E eu preciso dizer, o Senhor sempre me ajuda. Ele sempre me inspira. Às vezes, no último segundo, eu não sei o que eu vou vestir, eu não sei, eu acho que eu vou usar esse moletom. Mas eu sempre sou inspirada. Às vezes, ainda não é tarde demais, eu encontro um vestido, eu encontro a coisa certa. Uma coisa que o meu time todo, eles realmente me apoiam muito, é quando estou escolhendo as pessoas que trabalham comigo. Antes de começar a trabalhar com eles, eu já coloco as regras na mesa, é isso que eu faço, você me apoia nisso. E por causa disso, eu pude encontrar pessoas que não são os padrões deles, mas eles, 100%, eles me apoiam. Às vezes eles me mostram coisas, eles nem me mostram porque eles falam, não, ela não vai usar, então não vou nem mostrar. Então é legal ter essas pessoas trabalhando comigo, me apoiando. Que ótimo. E agora, algo que todos queremos escutar. A Michaela, aqui entre o público, tem uma pergunta para nós. Quando você decidiu servir uma missão? Eu fiz uma missão há muito tempo atrás, quando você precisava ter 21 anos. E as roupas que nós usávamos era bem diferente. E eu nunca tive a vontade de servir missão, e de repente eu pensei, se eu pudesse ir, eu ia, mas eu achei legal que só os homens, os rapazes vão, mas foi um pouco irônico. Quando eu tinha uns 20 anos, de repente, eu trabalhei neste acampamento que era para os jovens com problemas, e eu pude ver o evangelho em ação, eu pude prestar o meu testemunho para os jovens e ver realmente a mudança, e ver o evangelho realmente muda as pessoas. E eu pensei, talvez eu vou servir uma missão. E, de repente, eu já estava no CTM e falei, nossa, como eu cheguei aqui? Eu comecei a me preparar e eu sempre pensava, eu me sinto bem e Deus vai me parar se não é o certo. E logo eu já estava com a minha plaquetinha. As pessoas sabem onde você serviu a missão? Eu servi em Nova York. Eu estava na missão Nova York Norte. Que legal, muito legal. É uma pergunta da Melissa, do Texas. As pessoas tiravam sarro de você por ser mormon? Como que você lidar com isso?
Sabe, eu tento estar com pessoas que realmente me apoiam. Teve algumas situações, entrevistas ao vivo, onde eles tiraram um pouco o sarro sobre isso e falaram, haha, você é mormon. E aí eles vão trazer os padrões do que eu posso, do que eu não posso fazer, e aí muitas vezes é engraçado para eles. Mas, você quer isso? Mas você não pode beber. Então, lidar com isso... eu estou muito feliz em não beber, eu estou muito bem, eu não sinto falta disso. E uma coisa é você tentar responder, mas sendo positiva e só continuar em frente, esquecer um pouquinho, deixa a outra pessoa se sentir um pouco sem graça. E aqui uma outra pergunta com relação a isso também, de ser positivo. É de Lauren, da Dakota do Norte. Como você consegue sempre se manter tão positiva e confiante em si mesma? Eu acho que, voltando ao que eu falei, quando me perguntam isso, eu compartilho, eu não era sempre desta maneira. Quando eu era uma criança meio maluquinha, mas quando eu cheguei na adolescência, eu comecei a perder toda a minha confiança. E foi quando eu acordei, eu tinha uns 20 anos e pensei, eu não estou muito feliz, eu perdi tudo que fazia parte de mim. E comecei a praticar em ser positiva. E é algo que esses pensamentos negativos sempre vinham na minha mente primeiro, e você tentar controlar o seu cérebro e falar, não, eu vou pensar positivo. E eu lembro, minha irmã, ela olhava no espelho e ela não tinha maquiagem, e ela olhou no espelho e falou, olha para esta cara, para este rosto. É um ótimo rosto. E eu pensei, então, todas as vezes que eu olho no espelho, eu falo, nossa. E eu falo, olha para esse rosto, é um ótimo rosto. E você tenta trabalhar com o seu cérebro de sempre pensar positivo. É algo que demonstra gratitude, não é? O que nós lemos no padrão Para o Vigor da Juventude. Essa atitude positiva te ajuda a ser mais confiante, não é? Sim, com certeza. Eu posso pensar em épocas em que eu estava em shows de premiações e muitas vezes tem esse ego e todo mundo está tentando mostrar que eles pertencem ali, eu ganhei este prêmio. E é um pouco difícil. E eu lembro que eu me senti, a primeira vez que eu fui, que eu era invisível, ninguém quer falar comigo no carpete vermelho. Meu pé doía, estava doendo por causa dos sapatos que eu estava usando. E quando eu fui no próximo show de prêmios, eu vou pensar, eu não vou pensar muito sobre ganhar esse prêmio, quem vai me entrevistar, eu vou ser grata por estar aqui. E eu vou aproveitar este momento, é legal, E foi uma experiência totalmente diferente. E no primeiro show que eu fui, eu saí infeliz, mas no segundo que eu fui, eu saí feliz. Eu adoro esta atitude positiva, é um ótimo exemplo. Deixa eu voltar para uma pergunta sobre sua missão, então. Da Ferris, da Itália, ele perguntou qual foi a parte mais difícil da sua missão e qual é a sua escritura favorita. Minha escritura favorita foi na minha plaquetinha da minha missão, Provérbios 3. Ouvido o Senhor de todo o seu coração e Ele vai direcionar o seu caminho. E essa escritura me ajudou durante minha missão, de que Deus está nos direcionando e não interessa onde nós estamos indo, não podemos muitas vezes ver todos os frutos do nosso trabalho. E como missionário, isso realmente é verdade, porque você, na sua missão, você está plantando sementinhas para alguém depois colher. E eu lembro que o mais difícil na minha missão, os meus primeiros 6 meses, não tivemos sucesso. E foi muito frustrante, porque todas as outras pessoas estão procurando, os outros missionários estão achando pessoas para batizar. E eu sempre pedia para Deus, o que eu estou fazendo errado? O que eu estou fazendo errado? Por que eu não consigo encontrar uma pessoa para ensinar a segunda lição, a segunda palestra? E eu percebi, então, que eu estava fazendo a pergunta errada. Não é o que eu estou fazendo errado. Eu estava fazendo o meu melhor. E eu mudei, então, para o que eu posso fazer que é mais o correto. E quando eu fiz isso, não mudou de repente. Ainda demorou uns 2 meses. Mas eu aprendi muito durante esta época na minha missão, porque
antes de eu ir para casa, eu realmente pessoas que eu contactei no trem e esse homem, por exemplo, que eu encontrei no trem e histórias como essa, que eu precisei passar por esses momentos para aprender e me tornei uma pessoa, um missionário, uma pessoa melhor que eu sou hoje. E eu acho que não me comparar com os outros missionários que batizaram mais, que eram mais corretos do que eu e minha companheira, mas é aonde você está, o que você precisa aprender e as pessoas que estão em sua volta. Ótimo. Então, é tão importante entender isso, né, de seguir ao Senhor. E o Carter, aqui também na plateia, tem uma pergunta para nós. Sim. Qual é a recomendação que você pode dar para uma pessoa que quer ser músico em como manter o espírito sempre consigo? É a resposta mais simples, mas orar sempre. Eu preciso ser melhor nisso, porque quando eu era uma missionária, você sempre ora, você sempre tem um espírito tão forte com você. E o véu é muito mais fino do que nós pensamos, nós imaginamos, entre o bom e o ruim e o mal em nós. E pedir ajuda, se pedirmos ajuda, o Pai Celestial vai sempre nos mandar ajuda. E saber que podemos ter soldados do outro lado nos protegendo, nos ajudando. Se pedirmos por ajuda, eles vão sempre vir. E quando eu estou nervosa, quando eu me sinto fraca, em muitas situações, porque mesmo quando não pedimos pelas coisas ruins, elas estão lá, mas quando pedimos pelas coisas boas, elas vêm. E é algo que eu estou sempre tentando melhorar. Esta pergunta tem algo a ver com isso, então talvez podemos falar um pouquinho mais sobre isso. Vem da Julia, do Instagram. Como é possível fazer todas as coisas maravilhosas que você faz e ainda ter tempo para a igreja e leitura das escrituras, coisas como assim? Acho que é uma pergunta que todos temos para você. Como que o que você coloca, encaixa isso no seu dia tão ocupado? Teve um momento que eu pensava, eu estou tão ocupada, estou viajando, é tão difícil fazer todas essas coisas. Estou viajando com muitas pessoas que não são membros da igreja, e você precisa fazer tudo isso sozinha. E eu estava conversando com uma das minhas melhores amigas, que é mãe, e ela disse, Linz, é difícil para todas as pessoas. Foi um bom tapinha na mão para mim. Eu tenho uma criança de 2 anos e um recém-nascido. Eles acordam antes do que eu. Eles dormem depois de mim praticamente. Eu estou sempre cansada. Então não interessa quão ocupado estamos, não estamos sozinhos. E a resposta é igual para todos. Temos que sempre nos lembrarmos, porque é tão difícil quando você começa a cair de só parar e falar, não, eu penso sobre isso depois. Isso vai ser minha meta do ano que vem. Então, realmente, é voltar e falar, não, eu vou fazer isso. Quando você começa a cair, você precisa voltar. Quando você percebe que você não está lendo as suas escrituras ou algo que você está tendo dificuldade. Então, só volta e faz com que isso se torne um hábito. Quando eu tentei mudar a minha leitura das escrituras de manhã, eu pensei, eu como café da manhã todos os dias de manhã. Então, acho que eu perdi só 2 vezes na minha vida inteira. Então, eu pensei, então antes de eu tomar meu café da manhã, eu vou ler as escrituras. Então colocar isso junto com alguma coisa que eu faço diariamente foi uma boa ideia na minha vida. Sabemos sobre o seu amor por cereal. Eu gostei muito desse presente. Nós temos uma pergunta da Argentina. Essa vem de Liliana. E ela pergunta como nós podemos ajudar a outros jovens a desenvolver os seus talentos, sem comprometer os seus valores. Eu acho que
Ao fazer o que você ama, você precisa comprometer os seus valores. É um pensamento errado do mundo. Quem disse que você não pode fazer todos os seus talentos e ser quem você quer e permanecer verdadeiro com quem você é, com quem você quer ser? É um desafio, é difícil. É difícil para todos vocês, é difícil para as moças encontrarem vestidos modestos, é difícil manter os padrões em geral. Eu acho que buscar os seus talentos também é difícil, mas é difícil para todos. Para mim, eu gosto de me focar não no meu talento, é minha arte. Não é sobre vender isso de uma maneira que o mundo quer. Não, como que eu quero que a minha arte seja? Como que eu quero apresentar? E não como todas as pessoas acham que deve ser. Se eu estivesse pensando só em ser bem-sucedida, vou fazer algo que todos vão gostar, eu garanto que eu não seria uma violinista que dança, porque tantas pessoas pensaram que era besteira, Mas eu estava pensando, não, mas o que eu quero fazer? O que eu quero apresentar? Eu acho que eu posso conseguir chegar a algum lugar para isso. E fazer a arte, por esse motivo, muda tudo. Maravilhoso. Temos uma pergunta interessante de um homem das Nações Unidas, o nome dele é Israel, ele não é membro da nossa igreja, e ele disse, como que as coisas que você acredita muda. Eu não tenho uma religião, tenho 27 anos, e eu estou procurando guia e pessoas, e eu vejo que a disciplina de orar, essas coisas, faz as pessoas mais felizes, e elas podem sobrepujar obstáculos. Que tipo o que você falaria para essas pessoas? Qual foi a primeira parte da pergunta? Como que as coisas que você acredita te ajudam no seu dia a dia? Me faz feliz. O Evangelho é maravilhoso. As coisas simples em viver o Evangelho te faz feliz. E eu vejo que eu vivi uma vida feliz. Eu penso, eu tive alguns desafios, mas no total eu vivi uma vida feliz, apesar desses desafios. E as pessoas que eu viajo junto, eles não são mormons, e todos falam que essas são as regras da Lindsay. E isso nos fez todos felizes. Não temos álcool nos nossos ônibus, não apresentamos nos domingos, quando estamos viajando. Então, temos essas regrinhas, e eles tentam não falar palavrões, ou eles pedem desculpas se eles falam sem querer. Então, é um ambiente bem saudável. E é muito legal quando eu vejo o Evangelho abraçando essas outras pessoas também. E essas pessoas já viajaram por muitos anos, e eles falam que eles nunca sentiram. Eles chamam essa viagem como uma viagem de paz, porque nós estamos sempre felizes, e é um testemunho aos padrões da igreja, porque eles realmente inspiram e eles providenciam essa segurança, essa felicidade. Isso é maravilhoso. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Então, no mundo de hoje, o Salvador provavelmente não é apreciado como ele deveria ser. A sua missão, os seus ensinamentos não são entendidos, e particularmente o sacrifício expiatório. Você pode compartilhar os seus sentimentos a respeito do Salvador, da sua vida e seus ensinamentos, e particularmente o sacrifício expiatório. Está tudo bem se você compartilhar? Eu acho que é maravilhoso saber que temos alguém que compreende o que nós estamos passando, não interessa o que quer que seja. E eu posso lembrar, eu me lembro de depender disso muito, muito bem quando eu estava tentando sobrepujar o meu problema com a anorexia. E eu me sentia tão sozinha, e na minha cabeça ninguém tinha passado por isso, ninguém sabia o que eu estava sentindo, essa depressão que eu sentia no meu coração. E eu lembro quando realmente clicou. Você sempre sabe, nós sabemos, já fomos ensinados desde que éramos crianças, mas realmente quando entra no seu coração e você sente esses braços te abraçando, e você sabe que alguém te entende completamente essa sua dor.
E o Salvador foi rejeitado quando ele viveu nesta terra, e ele ainda é rejeitado hoje em dia. E eu acho que é por isso que é uma coisa muito bonita, porque temos a oportunidade de brilhar, quer que seja nossos talentos, e viver de uma maneira que temos orgulho e nos sentimos felizes. Não interessa se as pessoas estão tirando sarro da gente, se eles nos acham chatos ou não, mas é muito bom se sentir orgulhosa de fazer parte disso tudo, e tem me dado tanta felicidade em tudo que eu faço, e também me dá muita motivação de permanecer, de continuar fazendo as coisas que eu acredito, porque estamos todos representando o nosso Salvador em tudo que fazemos. E quando ele foi rejeitado por tantas pessoas, eu acho que é muito bom saber que podemos ser seus amigos. E todos podem. Obrigado por compartilhar isso. É um ótimo testemunho. Obrigada. Tem uma pergunta da Julia de Washington. Ela fez: como você acha que você vai poder balancear ser famosa e assim que você casar e começar a ter filhos? Boa pergunta. É engraçado que são estágios diferentes da sua vida que você precisa adaptar e fazer com que funcione. Eu sei que quando chegar este momento, não sei, será que eu vou poder trazer minha família comigo nas minhas viagens, nos meus shows? E é isso que eu quero. Eu quero ser realmente uma mãe. Minha irmã acabou de ter um bebê. Eu estava em Nova York ontem com ela e seu bebezinho. E olhando este bebê e ela e seu marido e ver sua família, eu pensei, é isso que eu quero também. Eu quero isso para a minha vida. Eu sei que vai acontecer quando for a hora certa. E eu acho que é seguir o caminho que eu criei, que eu desenhei. E eu estou tentando ver a minha carreira, a minha música, mas muitas vezes você acha que você está andando no escuro e você olha e fala, não, isso não aconteceu por acidente. Eu cheguei aqui e eu sei que ele vai continuar me direcionando quando chegar nesse estágio da minha vida. Ok, Lindsay, aqui tem uma pergunta de Carl. Isso veio na página do Facebook. E essa é uma pergunta pessoal. Eu vou ler para você. E você me diz o que você acha. Você pode compartilhar uma experiência onde você sentiu o Espírito Santo realmente forte? Sim, acho que a primeira história que eu poderia compartilhar é que eu senti o Espírito nesses últimos anos foi quando eu senti que o Pai Celestial tinha me falado que Ele não ia me deixar sozinho, que Ele iria sozinho, Ele iria me ajudar. Eu senti quase sufocada. E a coisa legal sobre isso é que esses sentimentos não vão permanecer com você 100% todas as horas. No dia seguinte, eu estava morrendo de medo novamente. Falei, eu não consigo fazer isso, estou com tanto medo, e se eu fracassar? Mas a coisa é que é importante escrever sobre esses momentos nos nossos diários, porque nós temos esses momentos de que, de repente, todas as coisas estão indo bem. Quando alguém está falando, você sente o Espírito tão forte. Isto é real. Isto não é alguma coisa que eu só vou para a igreja. Não, isso realmente é poderoso. Eu sinto isso. Escreva em seu diário. Porque quando as coisas que aconteceram, eu lembro escrevendo sobre outras experiências, quando eu senti o Espírito tão forte. E quando eu escrevi em meu diário, é bom ver a sabedoria nessas palavras e eu podia me lembrar, nossa, eu realmente sei que isto é verdade. Quando talvez eu estava frustrada ou tinha dúvidas de algumas coisas, ou se eu não sabia se o Pai Celestial ia me ajudar ou não. Então, quando eu li novamente no meu diário, pôde trazer novamente isso de que você realmente não somente acredite nos seus sentimentos de agora, mas acredite nos seus sentimentos do passado, porque ele continua te ajudando. Realmente, é muito bom compartilhar esses sentimentos. São bons conselhos que você deu. Esta é uma pergunta que acho que muitas jovens têm dificuldade neste mundo. É da Elmar, do México. E ela perguntou, que conselho você daria para as moças que acreditam que é necessário estar na moda para ser popular? Eu acho que todos merecem se sentir bem nas coisas que eles
estão vestindo, que você deve se sentir bonita. Mas, no entanto, como eu disse antes, eu não amo meus amigos porque elas estão na moda ou elas me amam porque eu tenho cabelo vermelho. Nós amamos as pessoas pelo que elas são. Todas essas coisas sobre quando você coloca sua autoestima baseado em como você se veste, como não significa nada. Então, você precisa... Porque essas coisas, você sempre precisa de pessoas te elogiando, e é como um balão que vai enchendo, de repente estoura, e tudo isso some. Todas as pessoas... Essas coisas que você está vestindo não fazem parte da sua autoestima. Eu lembro desse discurso que foi dado por uma modelo que falou, uma modelo muito bonita. Ela é uma top supermodelo e ela se sentia insegura quando ela entrava numa sala cheia de modelos, porque nós nos baseamos nossa carreira nas nossas aparências. E no fim do dia, isso não vai fazer ninguém se sentir bem consigo mesma, porque quando você está feliz com você mesmo, te faz mais bonita, você se sente mais bonita. Eu posso ver fotos de quando eu me sentia feia, de que eu achava feia. Eu posso ver que eu me sentia feia. E eu vejo outras épocas que eu estava bem saudável. Eu vejo que isso não importava muito. Isso importa mais as pessoas que te amam. Claro, você deve querer se vestir bem e se sentir bonita. Eu acho que você pode fazer isso de uma maneira modesta e uma maneira apropriada e ainda se sentir bem. Ok, nós temos mais um outro vídeo. Esse é da Guatemala. E está em espanhol. Está tudo bem? Se você traduzir, claro. Vamos ver. Oi, Lindsay, a todos que estão assistindo a essa apresentação. Meu nome é Guilherme e sou de Guatemala. E minha pergunta para você é, Lindsay, muitos de nós queremos ser músicos profissionais, mas muitas vezes nós temos obstáculos no caminho que não nos permite fazê-lo. Que conselho você nos daria para que queremos ser músicos profissionais? Então, esse jovem, ele quer se tornar um músico profissional. E nós vemos muitos obstáculos no caminho para que isso aconteça. Então, ele quer saber que conselho você dá àqueles que gostariam de se tornar como Lindsay Stirling, músicos profissionais. Eu acho que meu melhor conselho seria, pode ser qualquer pessoa que tem alguma meta, é perseverança. Realmente é isso que faz com que a pessoa chegue ao topo. Você se preocupa, você vê tantas pessoas como Abraham Lincoln. Eu estava vendo todos os seus fracassos uma vez no site. Ele tinha 3 sucessos e o resto era tudo fracasso. E ele do nada, de repente, se tornou um dos maiores presidentes do nosso país. E você vê isso acontecendo sempre. O Einstein, quem inventou a luz? Ele fracassou muitas vezes tentando descobrir a luz e, de repente, precisou de uma vez para ele acertar. E um repórter uma vez perguntou como você se sente de ter fracassado 100 vezes. Ele falou, não fracassei 100 vezes, só foram 100 passos para chegar no correto. E temos tantos altos e baixos, fracassos que eu passei na minha vida, mas isso me fez uma pessoa melhor e me ensinou tanto sobre essa indústria. E me ensinou muito bem também as coisas que eu não quero, as coisas que eu não quero ser. Você precisa confiar no plano do Salvador. E quando eu estava no America's Got Talent, eu queria tanto ganhar essa competição. Eu achei, não, essa é a minha única chance. Mas não existe uma coisa que é tudo na sua vida. Você vai sempre ter outra coisa. E se eu tivesse ganhado essa competição, eu acho que eu estaria num lugar bem diferente. Você assina a sua vida nesses contratos. E eu estava tão triste na época. E eu não podia ver aonde o Senhor estava me direcionando. Mas perseverança é a resposta para isso. Então, o tempo passa bem rápido. Nós já estamos sem tempo.
Pode acreditar nisso? Não, eu falo muito. Não, foi o suficiente. Muito obrigado por estar aqui. Você é uma inspiração para todos nós. Muito obrigada. Obrigada por me ter aqui. Os melhores desejos para você. Então, você pode tocar mais um número? Eu não vou cantar, mas eu vou tocar o violino. Eu vou introduzir minha amiga. Ela vai cantar comigo. Conforme eu toco, eu sei que Deus vive. E a Miss Kendra Lowe, que está tocando o piano, também vai tocar conosco.
Thank you so much, Lindsay, for Muito coming obrigada, Lindsay, por estar aqui esta noite. Foi maravilhoso. Todos fomos inspirados e elevados. Muito obrigada, Alexi, pelo seu talento maravilhoso. Foi incrível. Nós também queremos agradecer a Sister Alkerson e o irmão Beck e pelos nossos participantes musicais, Alexi Walker e a Kendra Love, pela belíssima música. Se vocês gostariam de assistir este vídeo novamente, vocês podem ir para a página dos jovens no Facebook. Nós queremos escutar muito do que vocês acharam hoje. Sim, como o André disse, gostaríamos de saber o que vocês aprenderam ou qual foi a sua parte favorita. Comente na página do Facebook ou vai no lds.org/youth, jovens. Então, muito obrigado por todos e nós nos vemos na próxima vez.